All right. So how do you feel, Kayleen? We haven't done the part that I'm not looking forward to. My husband's great. He really is. He's very respectful to me. I mean, he spoils me. He takes care of me. I'm getting pretty close to that time. This is what I got to do. I don't even question it anymore. At this point, I don't know what's going to happen. I may get caught right away. I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks. I don't know. It's all in the chance at this point. No meio de uma floresta densa, longe de estradas, vizinhos e qualquer traço de vida comum, um homem se escondia dentro de um bunker que ele mesmo construiu. Lá dentro, cercado por concreto, terra e silêncio, ele fazia algo que tornava tudo ainda mais perturbador. Ele gravava a si mesmo. Enquanto helicópteros vasculhavam a mata à sua procura, enquanto equipes tentavam descobrir onde ele estava, e enquanto a polícia começava a entender o horror deixado para trás, Peter Keller observava tudo de dentro do próprio esconderijo. À primeira vista, ele parecia apenas mais um homem obcecado por sobrevivência. Um pai de família reservado, um sujeito discreto, com interesses estranhos e uma paranoia crescente sobre o fim do mundo. Mas o verdadeiro colapso não estava do lado de fora. Não era uma guerra, não era o apocalipse que ele dizia temer. Não era o fim da sociedade. O verdadeiro colapso já tinha começado dentro da mente dele. E quando esse colapso finalmente tomou forma, ele destruiu a única coisa que ainda ligava Peter Keller ao mundo normal. Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Em que momento um homem comum deixa de estar apenas com medo do mundo e começa, ele mesmo, a se tornar o próprio fim dele? Porque no caso de Peter Keller, essa linha parece desaparecer aos poucos. E é justamente isso que torna tudo tão perturbador. Então, se esse tipo de documentário psicológico e denso é o tipo de conteúdo que você gosta de assistir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz nos comentários qual parte desse caso mais te causa estranheza até aqui. Porque conforme a gente avança, o que acontece no bunker, e principalmente a forma como tudo termina, transforma essa história em algo muito mais sombrio do que parece no começo. E o final desse caso é, sem exagero, uma daquelas partes que você precisa ver até o fim para entender o tamanho real do abismo em que ele já estava. Antes de se tornar o centro de uma caçada na floresta, antes das gravações perturbadoras, antes de o nome dele ficar associado a um dos casos mais estranhos e inquietantes daquele ano, Peter Keller era, por fora, o tipo de homem que dificilmente chamaria atenção. Ele tinha família, tinha rotina, tinha uma vida que, vista de longe, parecia apenas silenciosa demais, mas ainda normal. Não havia nada na superfície que anunciasse de forma clara o que estava se formando por baixo. E é justamente isso que torna casos assim tão desconfortáveis. Porque quase sempre existe a tentação de imaginar que a monstruosidade precisa ter uma aparência própria, um sinal evidente, um comportamento tão fora do comum que todos ao redor perceberiam cedo ou tarde que algo estava errado. Mas na prática, o que mais assusta é o contrário. Às vezes, o colapso se constrói em silêncio. Peter Keller não parecia um homem explosivo. Não parecia alguém que vivia chamando atenção. Sua imagem externa era muito mais próxima da reserva, do isolamento, da introspecção, do que da violência aberta. Só que em certos casos, o silêncio não é ausência de perigo, é incubação. Com o passar do tempo, algumas obsessões começaram a ocupar cada vez mais espaço na vida dele. A ideia de isolamento, a preparação para cenários extremos, a lógica de sobrevivência, a necessidade de se afastar do mundo comum e criar um espaço próprio, protegido, fechado, controlado. Para algumas pessoas, isso poderia parecer apenas excentricidade, um hobby levado ao extremo,
uma forma radical de precaução. Mas com Peter Keller, aquela preparação não parecia nascer apenas de prudência. Ela parecia nascer de uma ruptura interna, como se o mundo exterior estivesse, aos poucos, deixando de ser habitável dentro da cabeça dele. Como se a vida comum já não bastasse. Como se a realidade cotidiana estivesse sendo substituída por uma outra lógica, mais sombria, mais rígida, mais paranoica. E foi nesse ponto que a ideia do bunker começou a deixar de ser apenas uma estrutura física. Ele não estava construindo só um abrigo, estava construindo um universo paralelo. Um lugar escondido, afastado, enterrado na floresta, onde ele pudesse existir sem interferência, sem controle externo e sem as regras normais da vida ao redor. O bunker, visto de fora, podia até parecer a obsessão de um survivalist levado longe demais. Mas visto a partir do que aconteceria depois, ele se transforma em outra coisa. Quase como um retrato concreto da mente de Peter Keller, fechado, isolado, escuro e cada vez mais distante de qualquer possibilidade de retorno. Porque enquanto a estrutura tomava forma no meio da mata, algo dentro dele também estava sendo erguido em silêncio. Só que aquilo não era proteção, era preparação para uma queda. Se até aquele ponto, Peter Keller ainda podia ser visto como apenas um homem excêntrico demais, o bunker muda completamente essa percepção. Porque uma coisa é temer o colapso do mundo. Outra, muito diferente, é construir no meio da floresta um espaço enterrado, escondido e separado de qualquer traço de vida normal. E o mais inquietante não era só o fato de ele ter feito aquilo. Era a sensação de que tudo ali parecia carregado de intenção. O bunker não tinha a energia de um projeto improvisado, nem de uma obsessão passageira. Ele parecia planejado como um lugar para desaparecer. Um espaço onde Peter Keller pudesse cortar os últimos laços com o mundo exterior e existir a parte dele. Quanto mais se olha para esse detalhe, mais difícil fica enxergar a construção como simples paranoia de sobrevivência. Survivalistas existem. Pessoas obcecadas por cenários extremos existem. Mas no caso dele, o bunker parecia ultrapassar a lógica da precaução. Ele não soava apenas como defesa contra um apocalipse imaginado. Soava como a materialização de algo que já vinha se deteriorando dentro da própria mente dele. E talvez seja isso que torna essa parte da história tão perturbadora. Porque o bunker não surgiu depois do crime, nem no calor do desespero. Ele já estava ali antes, em silêncio. Como se a ruptura tivesse começado muito antes da fuga, muito antes da caça na floresta, muito antes de qualquer descoberta policial. Como se a verdadeira história tivesse começado no momento em que Peter Keller decidiu criar um lugar onde a realidade comum deixaria de ter alcance. No meio da mata, afastado de tudo, ele construiu mais do que paredes escondidas sob a terra. Ele construiu distância. Distância da rotina. Distância da família. Distância de qualquer vida que ainda exigisse equilíbrio, convivência ou retorno. E em certos casos, quando alguém se afasta demais do mundo, o isolamento deixa de ser proteção e começa a virar linguagem. É por isso que o bunker parece dizer tanto sobre ele. Tudo ali remete à mesma ideia: fechamento, subterrâneo, controle, separação. Não é difícil olhar para aquele espaço e perceber que ele funciona quase como um retrato físico da mente de Peter Keller. Um lugar sem luz, sem circulação, sem interferência, onde só sobrevive aquilo que já decidiu se afastar de tudo o resto. Só que existe um detalhe ainda mais desconfortável. Peter Keller não foi até lá apenas para se esconder. Em algum momento, ele decidiu que aquele também seria o lugar de onde sua própria versão da história seria registrada. E isso transforma o bunker em algo ainda pior. Porque quando alguém constrói um esconderijo na floresta, já existe uma estranheza evidente. Mas quando essa mesma pessoa começa a gravar a si mesma lá dentro, com uma calma difícil de explicar, a sensação muda completamente. Já não parece apenas isolamento.
parece a entrada num espaço que nunca deveria ter sido testemunhado tão de perto. A partir dali, o bunker deixa de ser só cenário. Ele passa a parecer o palco final de uma queda que já vinha acontecendo havia muito tempo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Em que momento o isolamento deixa de ser refúgio e começa a se tornar o cenário de algo muito pior? Se esse tipo de caso real, contado com profundidade, atmosfera e peso psicológico, é o tipo de conteúdo que te prende até o fim, se inscreve no canal agora. Porque aqui você não vai encontrar só histórias chocantes. Vai encontrar casos reais perturbadores, documentários densos e análises que tentam entrar no ponto exato em que a mente humana começa a se romper. E me diz nos comentários, até aqui, o que mais te causa estranheza em Peter Keller? Se esse vídeo te prender, compartilha com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. Porque o que vem a seguir torna tudo ainda mais desconfortável. Já que o bunker não era apenas um esconderijo. Em algum momento, Peter Keller decidiu que aquele também seria o lugar de onde sua própria versão da história seria registrada. As gravações são uma das partes mais perturbadoras de todo esse caso. E não apenas pelo que mostram de forma objetiva, mas pelo tom, pela calma, pela ausência de desespero visível, pela sensação de que Peter Keller, mesmo cercado pelo colapso, parecia estranho demais para alguém vivendo os últimos momentos de uma fuga real. Existe algo profundamente desconfortável em assistir um homem escondido num bunker, no meio da floresta, registrar a si mesmo enquanto o cerco começa a se fechar. Porque nesses momentos, a câmera deixa de ser só um objeto de registro. Ela vira confissão, vira espelho, vira testemunha silenciosa de uma mente que parece cada vez mais distante do peso real do que aconteceu. E é justamente essa serenidade anormal que torna tudo mais pesado. Em muitos casos, o que perturba é o descontrole. Aqui, é quase o oposto. Peter Keller não parece tomado por pânico ou explosão emocional. Ele parece recolhido dentro de uma lógica própria, como se o bunker não fosse um último refúgio improvisado, mas o lugar onde ele já vinha se preparando para chegar. Isso cria um efeito psicológico muito forte em quem assiste, porque o horror não vem de uma cena acelerada ou de um gesto extremo diante da câmera. Ele vem da naturalidade, da forma como Peter parece se acomodar naquele espaço, como se a destruição do lado de fora já não conseguisse atravessar por completo a barreira que ele construiu entre si e o resto do mundo. E talvez esse seja um dos aspectos mais sombrios de toda a história. Enquanto helicópteros sobrevoam a floresta e equipes se movimentam do lado de fora, dentro do bunker tudo parece abafado, quase suspenso no tempo. Essa diferença entre o caos da busca e a quietude subterrânea transforma as gravações em algo muito maior do que simples evidência. Elas começam a revelar um estado mental, porque uma fuga conta para onde alguém foi. Mas aquelas imagens começam a sugerir quem Peter Keller já tinha se tornado. Cada palavra, cada silêncio e cada gesto aparentemente banal passam a ter outro peso quando o contexto inteiro ao redor já está marcado pelo que a polícia começava a descobrir. E existe algo ainda mais incômodo nisso tudo. Ele não apenas fugiu. Ele decidiu deixar para trás uma presença, uma última camada de si mesmo. Como se a câmera servisse não só para registrar os fatos, mas para preservar uma versão daquele homem enterrado na floresta, isolado dentro da própria narrativa. Quando um caso chega a esse ponto, a câmera deixa de ser só documento. Ela vira intimidade demais. Porque o espectador já não está apenas ouvindo sobre Peter Keller. Está entrando, ainda que por alguns minutos, no espaço mental que ele construiu para si. E isso produz uma sensação rara, a de que estamos perto demais de alguém que já atravessou um limite sem volta. Mas o verdadeiro peso dessas gravações não está apenas nelas mesmas. Está no fato de que, enquanto Peter se registrava com aquela calma subterrânea,
A dimensão completa do que tinha acontecido com a família dele começava a se impor do lado de fora e transformava a fuga na floresta em algo muito maior do que uma simples caçada policial. Porque ele não estava escondido depois de um erro qualquer. Ele estava escondido depois de destruir a única coisa que ainda o ligava à aparência de uma vida normal. Tudo o que cerca Peter Keller já é estranho o suficiente para prender a atenção de qualquer pessoa. O bunker, as gravações, a floresta, o isolamento, a calma anormal com que ele parece observar o próprio cerco se fechando. Mas existe um ponto em que esse caso deixa de ser apenas inquietante e passa a revelar o seu verdadeiro peso. Porque Peter Keller não estava escondido na mata depois de um colapso qualquer. Ele não estava fugindo por causa de uma briga, de um acidente ou de um crime impulsivo que saiu do controle em poucos segundos. Quando a polícia começou a entender o que tinha sido deixado para trás, a história mudou de forma definitiva. Foi nesse momento que a imagem do homem reservado, isolado, obcecado por sobrevivência e fim do mundo, deixou de parecer apenas estranha. Porque o que havia por trás da fuga não era excentricidade, não era paranoia inofensiva, não era uma mente apenas distante da realidade comum. Era destruição real. E é isso que torna esse caso tão difícil de absorver. Durante boa parte do tempo, tudo ao redor de Peter Keller parece sugerir preparação, retirada, afastamento. Como se ele estivesse tentando escapar de alguma ameaça externa. Como se o bunker existisse para protegê-lo de algo que viria de fora. Mas no fim, a ameaça não estava do lado de fora. A ameaça era ele. Em algum ponto antes de desaparecer na floresta, Peter Keller matou a própria esposa e a própria filha. E quando essa realidade começa a se impor dentro da narrativa, tudo o que veio antes muda de significado. O bunker muda. As gravações mudam. A própria fuga muda. Porque aquilo que até então parecia a construção paranoica de um homem obcecado por sobrevivência, passa a parecer o cenário prévio de alguém que já vinha se preparando para depois da destruição. É aqui que o caso atinge um nível diferente de horror. Porque não se trata apenas da violência em si. Se tratasse apenas disso, já seria brutal o bastante. O que torna tudo mais sombrio é o contraste. A distância entre a aparência externa e o que ele já vinha construindo em segredo. A forma como o bunker, a floresta e as gravações parecem ter sido erguidos ao redor de uma decisão que, em algum momento, deixou de ser imaginada e passou a ser aceita internamente. E quando você percebe isso, uma pergunta inevitável começa a surgir. Em que momento Peter Keller já não estava mais pensando em sobreviver a um possível fim do mundo, mas em sobreviver ao mundo que ele próprio destruiria? Porque a partir dessa revelação, a floresta já não parece mais apenas esconderijo. Ela parece extensão do crime. O bunker já não parece mais abrigo, parece continuação. E as gravações deixam de soar como simples registros de fuga. Passam a parecer fragmentos de uma mente que já tinha atravessado um limite sem retorno. Talvez essa seja a parte mais perturbadora de toda a história. A sensação de que o crime não surge como explosão repentina, mas como o ponto final de algo que já vinha sendo construído em silêncio. Não apenas na floresta, não apenas no bunker, mas dentro da cabeça dele. Como se a ideia de romper com a vida comum tivesse começado muito antes, e tudo o que veio depois fosse apenas a forma final dessa ruptura. Enquanto isso, do lado de fora, a polícia já não procurava apenas um homem desaparecido na mata. Agora, procurava alguém que havia deixado para trás um cenário irreversível. Alguém que não estava apenas fugindo da captura, mas carregando consigo a evidência de que toda aquela preparação subterrânea tinha um sentido muito mais sombrio do que parecia no início. E quando esse tipo de verdade entra na história, algo muda também para quem assiste. Porque até esse ponto ainda existe curiosidade, ainda existe mistério, ainda existe a sensação de estranheza. Mas a partir daqui, o que domina é outra coisa. É a percepção de que Peter Keller já não estava escondido da sociedade apenas por medo, paranoia ou obsessão. Ele estava escondido porque sabia exatamente o que havia deixado para trás. E mesmo assim, decidiu gravar.
Mesmo assim, decidiu permanecer naquele bunker. Mesmo assim, decidiu assistir ao avanço da busca como alguém que já tinha aceitado a própria queda até o fim. Só que o caso ainda não termina aqui. Porque depois da descoberta do que aconteceu com a família, a busca na floresta ganha outro peso. Os helicópteros, o cerco, a mata fechada e o bunker escondido deixam de ser pano de fundo e passam a fazer parte do estágio final de uma caçada real. E é nesse momento que a história muda mais uma vez. Porque agora já não estamos mais diante apenas de um homem estranho, de um bunker isolado ou de gravações perturbadoras. Agora estamos diante da reta final de alguém que já destruiu tudo e que, mesmo cercado, ainda continuava enterrado na própria lógica, no meio da floresta, esperando o inevitável. É nesse ponto que a história ganha uma nova energia. Até aqui, o horror vinha do silêncio, do bunker, das gravações e daquilo que estava sendo revelado aos poucos. Agora, entra em cena outro tipo de tensão, a do movimento. Helicópteros sobrevoando a mata, equipes avançando por terreno fechado. A noção de que em algum lugar ali embaixo, entre árvores, terra e isolamento, Peter Keller ainda estava presente, vendo, ouvindo ou simplesmente esperando. E existe algo muito perturbador nessa imagem, porque a floresta, por si só, já carrega uma sensação de opacidade. Ela engole sons, esconde rastros, distorce distância. É um ambiente que naturalmente favorece a ideia de desaparecimento. No caso de Peter Keller, isso parece ainda mais simbólico. Como se ele tivesse escolhido justamente um espaço onde pudesse se dissolver da vida comum da forma mais literal possível. Não apenas fugindo da polícia, mas se enterrando dentro da própria narrativa apocalíptica que vinha construindo. O mais inquietante é pensar que essa busca acontecia enquanto o bunker continuava ali, escondido sob a mata, como o centro silencioso de tudo. Não era uma fuga caótica, desorganizada, feita por alguém correndo sem rumo. Havia um destino. Havia uma estrutura. Havia um lugar pensado para suportar o isolamento e atrasar o contato final com o mundo exterior. Isso torna a caçada ainda mais pesada, porque não estamos diante apenas de um homem em fuga. Estamos diante de alguém que preparou o próprio desaparecimento. E quando um caso chega a esse nível, a floresta deixa de ser paisagem. Ela vira a extensão da mente de quem está sendo procurado. Fechada, difícil de atravessar, cheia de camadas. Tudo parece conspirar a favor da demora, da tensão e da impossibilidade de enxergar o que realmente está acontecendo alguns metros adiante. Para as equipes de busca, aquilo era terreno. Para Peter Keller, aquilo parecia ser o último espaço onde ele ainda podia sustentar a ilusão de controle. Enquanto o cerco se fechava, o contraste entre os dois mundos ficava cada vez mais forte. Do lado de fora, operação, urgência, busca, pressão. Do lado de dentro, bunker, gravações, silêncio e uma calma quase impossível de aceitar. É essa divisão que dá ao caso uma atmosfera tão rara. Parece haver duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Uma visível, em movimento, tentando alcançar. E outra subterrânea, abafada, quase imóvel, onde Peter Keller continuava existindo sob suas próprias regras por mais algum tempo. E quanto mais o espectador entende isso, mais a caçada deixa de parecer apenas uma etapa policial. Ela começa a parecer o último confronto entre realidade e delírio. Porque tudo o que Peter Keller construiu até ali, o bunker, o afastamento, o registro de si mesmo, a lógica de sobrevivência extrema, apontava para a tentativa de substituir o mundo comum por um espaço onde ele não precisasse mais responder a ninguém. Só que do lado de fora, a realidade continuava avançando. Lenta, fechada, inevitável. Talvez seja isso que torne a busca na floresta tão intensa em termos psicológicos. Não é apenas a pergunta, onde ele está? É a pergunta, em que estado mental alguém precisa estar para assistir a tudo isso de dentro de um bunker, no meio do mato, depois de destruir a própria família? Porque a essa altura,
Peter Keller já não parece alguém tentando escapar por impulso. Ele parece alguém vivendo os últimos momentos dentro de um roteiro interno que já vinha sendo escrito havia muito tempo. E é exatamente por isso que a floresta importa tanto nesse caso. Não apenas porque foi o lugar da fuga, mas porque funcionou como zona de transição entre duas versões dele. O homem que ainda mantinha, por fora, alguma aparência de normalidade, e a figura enterrada sob a terra, gravando a si mesma enquanto helicópteros passavam sobre sua cabeça. Entre uma versão e outra, existe mata fechada, distância, silêncio e um bunker escondido. Como se tudo tivesse sido montado para separar, de forma definitiva, o que ele era do que ele havia se tornado. Mas toda fuga, sim, carrega um limite. Toda floresta, por mais vasta que pareça, termina em algum ponto. Todo esconderijo, por mais bem pensado que seja, depende de tempo. E todo tempo, cedo ou tarde, acaba. Conforme a busca avançava, ficava cada vez mais claro que Peter Keller não poderia permanecer enterrado ali para sempre. O mundo que ele tentou bloquear do lado de fora já estava perto demais. O bunker, que por algum tempo sustentou a ilusão de afastamento, começava a se transformar no cenário final de algo inevitável. E é aqui que o caso entra na sua última curva. Porque depois do bunker, das gravações, da descoberta do crime e da caça na floresta, restava apenas uma pergunta. Como tudo aquilo terminaria quando não houvesse mais para onde recuar? O bunker já não funciona mais como abrigo. Ele funciona como limite. Durante algum tempo, aquele espaço serviu para prolongar a distância entre Peter Keller e a realidade que vinha se aproximando. Mas todo refúgio construído para escapar do mundo acaba revelando algo cruel. Ele também pode se transformar numa armadilha. E no caso dele, essa armadilha parecia ter sido desenhada pela própria mente que tentou usá-la como proteção. Existe algo profundamente sombrio na forma como esse caso caminha para o fim. Porque Peter Keller passou tempo se preparando para sobreviver a uma ideia de colapso. Um fim do mundo imaginado. Um cenário extremo em que o bunker faria sentido. Só que no final, o único colapso real era o que ele mesmo tinha criado. Não havia invasão, não havia guerra, não havia apocalipse externo. Havia apenas a consequência inevitável daquilo que ele já havia destruído. Conforme o cerco se fechava, o bunker deixava de ser um lugar de fuga e passava a ser o último espaço onde Peter Keller ainda podia sustentar a própria ilusão de controle. Do lado de fora, a realidade avançava em forma de busca, pressão e inevitabilidade. Do lado de dentro, restava apenas o silêncio de alguém que já não tinha mais saída possível. E foi ali que tudo terminou. Quando a operação finalmente alcançou o bunker, Peter Keller já estava morto. O homem que havia construído aquele esconderijo para se afastar do mundo, terminou a própria história enterrado dentro dele. Em um desfecho que não soa como surpresa, mas como a conclusão inevitável de tudo o que vinha sendo construído em silêncio havia muito tempo. E talvez seja exatamente isso que torna esse final tão desconfortável. Porque ele não parece um encerramento repentino. Parece a última etapa de uma queda longa, subterrânea e progressiva. Desde o momento em que Peter Keller começou a se afastar do mundo comum, desde o instante em que o bunker deixou de ser projeto e virou extensão da própria mente, o fim já parecia existir ali em estado bruto, esperando apenas a hora de se completar. Quando tudo termina, o que fica não é apenas a sensação de encerramento. O que fica é a percepção de que toda a preparação foi inútil. Toda a terra removida, todo o concreto escondido, todo o isolamento, toda a lógica de sobrevivência. Nada disso foi capaz de protegê-lo de si mesmo. No fim, Peter Keller não construiu um bunker para sobreviver ao colapso. Ele construiu o cenário final, onde o próprio colapso se completaria.